Oi, gente. O lado ruim da vitória do Arthur Lira é muito óbvio, né? Fortalece momentaneamente o Bolsonaro, embora não mude muito em termos de opinião pública, pode até prejudicar ele por causa da aproximação com o Centrão, loteamento de cargos e outras coisas que precisam ser investigadas, né? Mas existe um lado bom na vitória do Arthur Lira. Sabe qual é a coisa boa? Mostra, uma das coisas é mostrar o fracasso completo dessa estratégia da esquerda de ter apostado em Baleia Rossi cedo, de ter defendido a candidatura de Baleia Rossi cedo. Um dos fenômenos que pode ser observado nessa decisão da esquerda de ter não ter tido uma candidatura própria para ter tentado unificar o seu campo foi que Baleia Rossi foi percebido como o candidato que estava sendo apoiado pela esquerda. E isso facilitou que o Centrão se unisse em torno da candidatura de Lira. Porque, uma vez sendo apoiado por praticamente todos os partidos da esquerda, Lira apareceu como o único candidato da direita, o único candidato do campo conservador, culturalmente. E uma das pautas que parece que vamos. Algumas das pautas que parece que vão ser empurradas logo de cara são as pautas conservadoras. Ora, se a esquerda tivesse tido candidatura própria e tentasse levar ela até o final, ela poderia ter forçado um segundo turno. Inclusive porque poderia ter forçado os votos se dividirem em três, em vez de concentrar, e além disso, poderia ter ocasionado uma divisão dentro do Centrão. Parte do Centrão poderia ter ficado com Baleia Rossi. É claro que isso é especulação, a gente não tem como ter certeza disso. Até porque o grau de loteamento de cargos e de emendas parlamentares que o governo Bolsonaro fez para empurrar a candidatura do Lira talvez garantisse a vitória do Lira em qualquer cenário. Mas existe sim a possibilidade de que a divisão entre três candidaturas ou mais, três candidaturas fortes, três candidaturas apoiadas por múltiplos partidos de fato com chance, poderia gerar na direita liberal uma dúvida, no centrão fisiológico, uma dúvida. Será que vale a pena apoiar o Lira? Será que não é melhor a gente ter a candidatura do Maia? E aí você poderia ter uma divisão dentro do centrão. O que a esquerda produziu ao apoiar o Baleia Rossi foi definir uma disputa antes da eleição, definir que basicamente só tinham dois candidatos. Isso facilitou e permitiu a concentração dos votos da direita no Arthur Lira. A vitória do Arthur Lira não terá uma consequência muito rápida, porque a vitória do Arthur Lira vai simplesmente encaminhar essa confusão que nós estamos vendo no Brasil permanecer até 2022. Ou seja, não vai ter impeachment e até 2022 nós vamos na confusão. Quando eu digo confusão, é a completa mistura de incompetência, desejo de destruição da educação pública, coisas muito ruins. Então, quando eu falo aqui do lado bom, é mais me referindo à questão política, de possibilidade de aprender com isso. Embora eu não tenha certeza se o campo progressista vai aprender. Né? A lição ela está aí. Uma das lições importantes, me parece, é que você não pode confiar nessa direita liberal. É uma outra coisa importante. Boa parte dela que tinha dito anteriormente que iria votar no Baleia Rossi saiu no momento da eleição, porque eles são o quê? Fisiológicos, porque eles são o quê? Têm interesses de poder e dinheiro. Eles não são confiáveis. Você não pode fazer um acordo com esse pessoal e esperar que eles vão cumprir. E aí tem uma lição muito importante para a esquerda. Para 2022, o campo progressista, a esquerda, os partidos e grupos ligados à classe trabalhadora têm que compreender de uma vez por todas que eles precisam ocupar as redes sociais, como o YouTube, e aí entrar em contato com os canais progressistas. Não estou falando só o meu, não, os outros também. Perceber que eles precisam dialogar entre si, porque eles estão minoritários no Congresso e por isso precisam de estratégias de diálogo entre si, não ficar brigando entre si.
mas encontrar e como dialogar? Dialogar em torno de uma agenda, dialogar em torno de um projeto de país. Isso mostra que aquele jeito de fazer política que está quase consagrado no PT, da esquerda negociar com uma centro-direita, entre aspas, para poder ganhar tempo de televisão e para poder ter mais força, para poder disputar as eleições e ganhar, é uma estratégia que já passou, ficou na história, está no passado. Está no passado. Bolsonaro ganhou com pouquíssimo tempo de televisão no primeiro turno e no segundo turno. A esquerda vai precisar, ao contrário disso, ter uma comunicação eficiente, dialogar com a população e construir uma agenda mínima progressista de esquerda para poder convencer a população que essa agenda é necessária e entrar em contraste com a agenda do Bolsonaro. Uma agenda que envolve renda universal de cidadania, por isso eu fiz o baixo assinado de renda solidária já, como uma coisa emergencial, mas para a gente caminhar nessa direção. Garantir fortalecimento dos direitos sociais, expansão e fortalecimento do setor cooperado com democracia nos espaços de trabalho, auditoria da dívida pública, progressividade tributária, uma reforma tributária que produza justiça na tributação. Ou seja, existem muitas causas, muitos temas que a esquerda pode ter bandeiras unificadoras em que os diversos partidos de esquerda concordam, os movimentos sociais, e aí com essas bandeiras de forma clara, bem estabelecidas, dialogar com o público, dialogar com as pessoas e aí conquistar. A ilusão de que você ganharia fazendo velha política vai cada vez mais sendo destruída. E quem está fazendo esses acordos moralmente questionáveis que condenou no passado é o Bolsonaro. O Bolsonaro que disse que não lotearia cargos, fez exatamente isso. O Bolsonaro que disse que não utilizaria o Estado para garantir poder, fez exatamente isso. Mas os apoiadores do Bolsonaro não são pessoas que se pautam, a maioria deles, não é? Nesse momento, não vão se pautar pela questão do que ele disse no passado, por uma questão de coerência. Não, eles vão simplesmente comemorar e ignorar completamente a questão ética. Porque, afinal, Bolsonaro e sua trajetória do baixo clero mostra nenhum compromisso com a ética, nenhum compromisso com a lisura, nenhum compromisso com o Estado brasileiro. Aliás, o caso do aval de açaí já deveria ter desmontado completamente isso, para não falar das rachadinhas e todas as outras questões que a gente sabe. E que essas pessoas relativizaram, mostrando que o combate à corrupção é bastante seletivo. Né? É um combate à corrupção bastante seletivo. Eu quero enfatizar nesse vídeo que a esquerda precisa ter essa estratégia clara, criar o diálogo, porque o derretimento do Bolsonaro, como mostrou o Atlas Político, está acontecendo. As pesquisas já mostram que ele derreteu. Mas se a esquerda não oferecer uma alternativa com diálogo com a população e com a construção de um projeto de país que toque nessas questões que eu falei aqui e que convença a população que isso é importante, pela negação, você pode até ganhar. Biden ganhou apenas pela negação. Mas aqui no Brasil, pode ser que a negação não seja suficiente. E esse me parece um risco grande demais para a gente correr. Era o que eu queria dizer nesse vídeo, e esse vídeo serve como um alerta, né? Assim como eu já fiz alertas anteriores. Né? Peço, inclusive, que vocês compartilhem para as pessoas de esquerda. Vou tentar fazer isso chegar a partidos políticos para o pessoal acordar. Porque se for esperar 2022 para fazer campanha, pode acordar e podem ser derrotados. A sociedade brasileira está passando por um momento em que está apoiando muito o conservadorismo cultural. E no momento do aperto, sem uma alternativa clara do ponto de vista econômico, de direitos sociais, podem se agarrar na dimensão cultural e votar apenas nessa dimensão. Isso é extremamente perigoso e nós já vimos o resultado durante a pandemia dessa irresponsabilidade de gente como Bolsonaro e sua equipe
que tiveram um desejo de voltar, botar a economia para funcionar, mesmo que isso significasse perda de vidas humanas, como aliás é uma pesquisa feita por uma instituição ligada à USP já demonstrou e eu citei aqui no canal. Bem, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.